Um novo pacote de sanções contra a Rússia, um teto máximo para o preço do gás e os preços da energia. Tudo isto a poucos meses do inverno. O nosso convidado é o vice-presidente e comissário de Comércio da União Europeia, Valdis Dombrovskis. Bem-vindo ao The Global Conversation. Boa tarde. A União Europeia anunciou esta semana, juntamente com o G7, a imposição de um limite global máximo de preços sobre o petróleo russo, mas receia-se que a medida provoque um aumento nos preços do petróleo e ainda mais instabilidade. Está confiante que a medida terá o efeito desejado nas receitas da Rússia? Com o teto máximo de preços, se for implementado pelo menos no G7, mas possivelmente também a um nível mais amplo, por um lado, privaríamos a Rússia de receitas adicionais que poderiam ser usadas para financiar ainda mais a guerra contra a Ucrânia. Por outro lado, um teto máximo também ajuda a estabilizar os preços do petróleo em geral. Mas receia-se, obviamente, que nem todos os países fora do G7 e da União Europeia vão apoiar a medida, por exemplo, a Índia, a China e outros países que talvez recorram ao petróleo russo e paguem um preço mais alto. Sabemos que neste momento a Rússia está já a vender gás à China e à Índia com um desconto significativo em comparação com os preços a nível global. Provavelmente terão que vender com um desconto ainda maior e também não terão um nível tão elevado de receitas. Por isso, a imposição de um teto máximo de preços contribui para o objetivo de reduzir a capacidade da Rússia de financiar a sua máquina de guerra. Essencialmente, de uma maneira ou de outra, a medida contribui para o objetivo. Haverá um limite de preço para o gás russo que entra na União Europeia. Falámos sobre o petróleo, mas o que irá acontecer no caso do gás? Como sabe, é algo muito discutido. Por parte da Comissão Europeia, também estudámos várias formas possíveis para implementar esse teto máximo de preços. Portanto, há discussões a decorrer sobre essa questão. Gostaria de fazer duas observações. Em primeiro lugar, os volumes de gás russo que chegam à União Europeia já se encontram em rápido declínio. Neste momento, por exemplo, a Noruega é o maior fornecedor de gás da União Europeia, não a Rússia. Em segundo, é também importante tratarmos parceiros confiáveis de uma maneira diferente da forma como tratamos a Rússia. A Noruega, por exemplo, tem feito muito para aumentar o fornecimento de gás à União Europeia, no momento em que temos realmente essa necessidade. Para além das sanções e referindo-me agora à forma como a União Europeia pode agir para lidar com a crise energética, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que haverá um teto para o preço do gás. Provavelmente será um teto para o comércio de gás na Europa. Podia explicar-nos como isso irá funcionar e como irá afetar o preço do gás? Há, por exemplo, uma discussão sobre um chamado limite dinâmico do preço, que seguiria aos preços mundiais do gás, com um certo prémio acima desses preços mundiais, digamos assim, para garantir disponibilidade de gás para a União Europeia. Em que fase estão as negociações com parceiros confiáveis, como a Noruega, sobre a possibilidade de definir um preço mais baixo para o gás? Claro que esperamos finalizar o processo o mais rapidamente possível, mas como se trata de negociações, não podemos definir neste momento o prazo, porque isso exige o acordo da outra parte nas negociações. Mas estamos cientes que temos que concluir o processo dentro de um prazo muito curto, porque estamos a lidar com uma situação de crise. Relativamente à posição dos 27, preocupa-o a decisão da Alemanha de anunciar unilateralmente um plano de energia de 200 mil milhões de euros? Considera tratar-se de uma violação dos princípios da concorrência ou diria mesmo uma quebra da solidariedade e união entre os Estados-membros que temos visto até agora? No que diz respeito às medidas anunciadas pela Alemanha, de facto discutimos essas medidas e as de outros países no ECOFIN. O ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, apresentou o pacote e destacou que o apoio financeiro deverá prolongar-se vários anos. Não será totalmente utilizado de imediato e muitas das medidas encontram-se ainda em fase de preparação. Portanto, ainda está um pouco em aberto a forma exata como a Alemanha as irá implementar. Vimos a intervenção dos comissários Thierry Breton e Paolo Gentiloni. Existe alguma divisão dentro da Comissão Europeia? Parece que os comissários estão a pedir mais solidariedade, em contraste com a posição da Alemanha.
Em primeiro lugar, existem vários mecanismos de solidariedade já disponíveis. Para dar um exemplo, ainda temos por utilizar 225 mil milhões de euros de empréstimos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Ainda esta semana, os ministros das Finanças chegaram a acordo no ECOFIN sobre a proposta Repower EU, que, por um lado, aceleraria o uso desses 225 mil milhões de euros e, por outro, colocaria também na mesa 20 mil milhões adicionais em subsídios para enfrentar os atuais desafios energéticos. Pelas declarações desta semana, já não podemos excluir a possibilidade de uma contração do crescimento económico. O Banco Central Europeu previu estar também a caminho de uma recessão. Esse é o cenário mais provável? Na verdade, a primeira metade deste ano foi muito forte. É provável termos de rever em alta a previsão de crescimento deste ano para mais dos 2,7%, que é a nossa previsão atual. Por outro lado, o clima está em rápida deterioração, com uma queda acentuada dos indicadores de confiança. Por isso, diria que as perspectivas económicas irão depender, em grande parte, da forma como iremos gerir a atual crise de energia. Se conseguirmos garantir um fornecimento de energia suficiente, podemos evitar esse cenário. Ou seja, muitas coisas irão depender da forma como lidarmos com a crise energética. Para terminar, dada a nossa conversa sobre a alta inflação, as preocupações com a crise da energia e mais sanções contra a Rússia, como é que a União Europeia pode garantir o apoio dos cidadãos? Em primeiro lugar, aquilo que estamos a enfrentar neste momento são as consequências da agressão da Rússia contra a Ucrânia e as decisões que a Rússia está a tomar. Por isso, a melhor maneira de mitigar as consequências da guerra é parar a guerra, porque quanto mais rápido pudermos pôr fim à guerra, mais rápido podemos começar a recuperar das consequências económicas da guerra. E, deste ponto de vista, é muito importante manter o apoio à Ucrânia, seja em ajuda militar ou financeira, depois dos últimos passos de Vladimir Putin na escalada desta guerra. Okay, well, Vice President of the European Commission and EU Trade Commissioner Valdis Dombrovskis, thank you very much for joining us on the Global Conversation. Thank you.